Nos próximos capítulos da novela A Gata, Esmeralda vai até o lixão convidar todo mundo para o jantar de noivado. Do outro lado da periferia, o italiano descobre que sua pizzaria foi roubada. Alguns minutos depois de ajudar o pai a tomar banho, Paulo manda o pai tomar um café, mas o homem prefere continuar bebendo e diz que a partir do jantar daquela noite, a vida do filho vai mudar para pior. E na casa dos Cruz, Fernando se surpreende com a beleza de Perla e Esmeralda, que já estão prontas para o jantar. Perla então diz que está muito feliz por ter encontrado o marido e sua linda filha Renata, encarando a gata, que não entende nada. Na casa ao lado, Paulo também está pronto. A mãe vai ver o rapaz e ele diz que está preocupado com Augusto, que está bebendo cada vez mais. A mulher explica que o marido está muito chateado por causa do casamento do filho. Neste meio tempo, na comunidade, o italiano vai tirar satisfações de Garibaldo, que está dando conta de vender tudo o que roubou da pizzaria. Ele resolve puxar a arma para o bandido, mas os comparsas do rapaz também sacam as suas pistolas, e o homem se vê obrigado a comprar de volta as coisas roubadas. Na casa dos Martinez Negrete, o jantar começa. Mônica e sua mãe chegam, e a velha quer que a filha se vingue de Paulo. Neste meio tempo, os amigos de Esmeralda chegam para acompanhá-la ao jantar. Neste meio tempo, chega a gata com seus convidados. Mariano continua enchendo o saco da ex-noiva de seu irmão e pergunta se ela está ali para realmente renunciar a Paulo, mas ela responde que ninguém pode renunciar ao amor. No lixão, Inês discute com Garibaldo, mostrando toda a sua inveja de gata. O rapaz defende Esmeralda, mas a mocinha quer deixar de assaltar carros e começar a assaltar casas, começando com a de Paulo. Enquanto isso, Augusto continua se embriagando, porém, Lorena diz que esta é a única forma de evitar que Fernando acabe com a família. A mulher vai receber os convidados e avisa que seus inimigos já chegaram. Mas, quando Augusto se vira para olhar a mesa de Fernando, dá de cara com Branca e fica atordoado. Paulo chega para dar as boas-vindas aos amigos de sua noiva. Lorena também se aproxima, e Fernando conta que percebeu que a mulher chamou a imprensa e quer que ela peça desculpas publicamente a Esmeralda. Paulo tenta evitar a situação, mas Silencioso é firme e diz que ninguém vai impedir que o trato que fizeram aconteça. Neste meio tempo, Augusto não acredita que Branca está ali e diz que teve certeza que separou os dois. Bêbado, ele acha que está vendo fantasmas. Neste meio tempo, Mônica interrompe a conversa entre Gata e o noivo, se pendurando no rapaz. Ele sai para falar com a ex-noiva, e a mãe da garota aproveita para peitar Esmeralda. Mariano está adorando a situação, pois acha que vai acabar com o noivado do irmão. Paulo tenta se desvencilhar de Mônica, mas ela o agarra e o beija. Neste meio tempo, a mãe da moça continua humilhando Esmeralda, e diz que ela só está ali porque Fernando pressionou a família do rapaz, dizendo que o casal não passa de fantoches na mão dos poderosos das famílias ali presentes. Enquanto isso, Fernando continua pressionando Lorena para que seja feito o pedido de desculpas publicamente e para que Paulo peça a mão de Esmeralda em casamento. Perla lembra da casa e Silencioso explica que aquela era sua casa, que foi roubada pelo ladrão. Esmeralda diz ao Marquês que está se sentindo incomodada e quer ir embora, pois não está a fim de suportar aquela humilhação. Paulo continua conversando com Mônica, quando Mariano chega perguntando quando ele vai entregar o anel de noivado da moça. O rapaz responde que se deu conta de que aquilo tudo é uma farsa montada por seus pais e por Silencioso. Lorena resgata o marido bêbado e diz que os dois precisam cumprir a sua parte no acordo. Neste meio tempo, Dora encontra Maria e Rita, que estão caminhando pelos corredores da casa, e tenta mandar as duas embora. Mas a governanta acaba reconhecendo Rita, que também lembra da mulher, mas não sabe da onde. E do alto da escadaria da mansão, Lorena anuncia o noivado de Paulo e Esmeralda. Mas Perla, ao ver Augusto, tem um surto nervoso e diz que aquele homem é o demônio. Esmeralda e Fernando não entendem nada. Lentamente, Augusto começa a se aproximar da mulher. Esmeralda e Silencioso mandam ele se afastar. Lorena avisa a Paulo que já anunciou o noivado e que agora ele precisa fazer alguma coisa. O rapaz está possuído de raiva e diz que mais uma vez ela tomou a frente e fez algo que não deveria, pois ele precisava pedir a mão da moça primeiro. Agora é a vez de Mônica subir as escadas e propor um brinde ao seu ex-noivo, dizendo que os dois iriam se casar por engano, mas foram inteligentes o suficiente para acabar com o noivado a tempo, pois tem certeza que Gata poderá dar a Paulo a felicidade que ela não pode dar. Lorena continua tentando fazer Paulo se mexer da cadeira e fazer alguma coisa, mas ele está disposto a fazer outra coisa. Augusto agora toma o posto no palanque e diz: "Acho que agora o senhor está feliz, senhor Santa Cruz."
O Senhor nos obrigou a casar nosso filho com esta mulherzinha que, por mais que use seda, jamais vai pertencer à nossa classe. Ela não passa de uma gata do lixão. Amigos, senhores da imprensa, eu apresento a gata. Durante o jantar de noivado de Esmeralda, Augusto, totalmente embriagado, toma o posto no palanque e diz: Acho que agora o senhor está feliz, senhor Santa Cruz. O senhor nos obrigou a casar nosso filho com esta mulherzinha que, por mais que use seda, jamais vai pertencer à nossa classe. Ela não passa de uma gata do lixão. Amigos, senhores da imprensa, eu apresento a gata. Envergonhada, Esmeralda diz a Silencioso que os Martínez Negrete nunca vão aceitá-la, mas o Marques responde que aquela família acabou de assinar a sua sentença de morte. Paulo chega e quer saber por que Fernando disse isto, e o homem responde que os pais do rapaz são falsos e perversos. Paulo acusa Esmeralda de saber da humilhação que o vizinho preparou, obrigando os pais a planejarem aquele jantar. Mas ela responde que sabia tanto quanto ele, e conta que foram Augusto e Lorena que armaram seu sequestro para fabricar as fotos indecentes. Fernando diz à moça que eles devem se retirar, mas o rapaz pede que a moça fique. Porém, Gata responde: E por que eu deveria ficar se o ódio e o rancor são mais fortes que nós? Enquanto isso, os convidados começam a sair, surpresos com o escândalo. Paulo diz que ama Esmeralda e ela comenta o mesmo. A imprensa chega e interrompe a conversa dos pombinhos. O repórter quer saber se o noivado dos dois é verdade e se vai conseguir suportar todo aquele escândalo. Paulo manda a moça responder e diz que precisa saber se o noivado deles foi realmente verdadeiro. Fernando sai em defesa da filha e lembra que foi Lorena quem anunciou o casamento, e seu pai ofendeu e humilhou Esmeralda na frente de todos. Portanto, a decisão é dele, e avisa que espera uma resposta do rapaz na sua casa. De volta à residência dos Cruz, Esmeralda briga com Fernando e o culpa por tudo o que aconteceu. Mas Silencioso avisa que, querendo ou não, a moça será vingada. Na casa ao lado, Lorena comenta com Mariano que o marido está trancado no quarto depois de tudo o que aconteceu. A mulher se vangloria, dizendo que apesar do vizinho ter armado tudo aquilo para humilhar sua família, o tiro saiu pela culatra. Mariano lembra que o amor é poderoso e pode superar tudo, e afirma que, na verdade, foram os Martínez Negrete que foram humilhados. Em seu quarto, Augusto não consegue esquecer de Branca e diz que agora ela voltou para lhe atazanar. Pensando com seus botões, o velho pergunta: Por que não pode me amar, mulher infeliz? Eu botei o Fernando Santa Cruz na cadeia, me desfiz da filha deles, tudo para poder tê-la só pra mim, e agora eles voltaram a ficar juntos. Eu não vou suportar. Enquanto isso, Esmeralda está furiosa contando a Jacira o que aconteceu durante o jantar e diz que está arrependida de ter ido. A moça acredita que Paulo nunca vai perdoar, pois tudo não passou de pura humilhação para a família do rapaz, e que para piorar a situação, Silencioso disse que o rapaz fosse até sua casa confirmar o noivado. Do outro lado da cerca, Paulo já está pensando em ir embora para seu apartamento, mas acha que precisa falar com Esmeralda. Mônica aparece do nada e pergunta se o rapaz está se sentindo mal. E a resposta foi: Fala sério, né, Mônica? Depois de tudo o que aconteceu. Com cara de piedade, ela diz que seus ex-futuros sogros estão muito mal e sempre fizeram tudo pelo bem dele. Outra vez, ele quer se culpar de tudo, por ter sido submisso com a vontade dos pais e blá blá blá. Mônica insiste que ele não pode abandonar sua vida mais uma vez pelos pais e diz que sua vida é ao lado de Esmeralda. Na casa dos Cruz, a discussão entre Esmeralda e Jacira esquenta. A moça diz que não vai aceitar que Silencioso a proíba de amar seu marido e diz que, se ele continuar impondo sua vontade desta maneira, não vai ter outra saída a não ser ir embora daquela casa. Jacira se assusta e tenta argumentar, mas Gata está determinada e diz: Não, Jacira, eu não vou mais permitir que continuem me usando. Ou o Silencioso muda de atitude com o Paulo, ou vou embora daqui. Já é tarde da noite quando Lorena vai até o quarto tentar falar com o marido. Ela implora para que o homem responda, mas ele está decidido a ficar em silêncio. Conversando com seus botões, ele culpa a esposa por tudo o que passou naquela noite e ainda reclama que o vizinho infeliz trouxe Branca a tiracolo. Com todas as suas forças, ele jura que Branca é só sua e de mais ninguém. Enquanto isso, Mercedes insiste para que Silencioso conte a verdade a Esmeralda, mas ele alega que tem coisas para fazer. E lembra que, por causa dos Martínez Negrete, ele não tem um sobrenome limpo para oferecer à sua filha. Silencioso conta ainda que pediu a Paulo para ir vê-lo e pedir a mão de Esmeralda em casamento, mas avisa que se ele não aparecer, nunca terá sua filha nem seus netos. Neste meio tempo, Augusto não consegue dormir, lembrando dos últimos acontecimentos.
Ele tenta se levantar, mas passa mal e desmaia. No dia seguinte, Lorena acorda e encontra o homem todo torto na cama. Ele não responde e ela se desespera. Os filhos escutam a gritaria. Ela liga para Paulo e conta que o homem faleceu. Os filhos chegam e Paulo se dá conta que o homem ainda tem pulso. O médico é recebido por Mariano. Lorena quer saber o que aconteceu. O médico pede que ela se acalme e avisa que vai solicitar uma ambulância para levá-lo ao hospital, pois existe a suspeita de que ele sofreu um derrame cerebral. Na casa ao lado, Silencioso está combinando com Damian que vai dar andamento no processo, até colocá-lo na cadeia. Alguns minutos depois, Lorena e Mariano chegam ao quarto de Augusto no hospital. Ela começa a culpar Paulo por tudo o que aconteceu e diz que ele é o único responsável pelo estado do pai. A discussão está tão acalorada que o médico pede que eles fiquem quietos ou saiam imediatamente dali. Na casa de Silencioso, Esmeralda diz a Perla que vai embora daquela casa, pois precisa viver a vida que realmente a pertence e não a inventada por Fernando para ela. Perla diz que não pode perdê-la de novo. A moça não entende e reafirma que vai mesmo embora. No lixão, o namoro entre Rita e o conquistador da terceira idade continua. O homem quer saber tudo da vida da velha e ela o convida para dar uma volta por ali. O velho continua dando as suas cantadas na mulher. Enquanto isso, Esmeralda está chateada e comenta com Mercedes que até aquela hora Paulo ainda não apareceu para pedir sua mão em casamento. As duas comentam sobre a vingança de Silencioso, mas a empregada afirma que Paulo está mais perto dela do que imagina. No hospital, o médico confirma que Augusto teve um derrame cerebral e que, como consequência, está com o lado direito do corpo paralisado. Lorena se desespera ainda mais com a situação e acredita que a vingança de Silencioso vai levar a família à morte. Neste meio tempo, Esmeralda recebe uma ligação de Lorena, contando o que aconteceu com Augusto. Esmeralda vai falar com Fernando, mas o homem deixa claro que não vai fazer nada para ajudar seu inimigo, e revela: ele está assim por causa da raiva que guarda dentro de si. E tenho certeza que meus problemas só vão acabar quando Augusto estiver em um caixão. Alguns minutos depois, Fernando vai levar Perla ao médico, mas a mulher insiste que vai ficar bem da cabeça, pois assim, Esmeralda vai acreditar que ela é sua mãe. No hospital, Augusto começa a recobrar a consciência. Ao ver o filho Paulo, ele expulsa o rapaz do quarto, dizendo que não quer vê-lo e chama por Lorena. Do lado de fora do quarto, chorando e decepcionado, Paulo avisa Lorena que o pai quer vê-la. Alguns dias depois, Augusto volta para casa e Dora o felicita pelo retorno. Mas o mau humor do homem o impede de ser simpático e mais uma vez expulsa Paulo de casa, dizendo que não quer nunca mais ver o rapaz. Enquanto todo mundo está preocupado com a saúde do velho, ele distribui patadas em toda a família, chamando Virgínia de cega inútil e Mariano de preguiçoso parasita. Ele manda o filho servir uma bebida e quer saber como está o processo. Minutos mais tarde, Fernando chega em casa e conta a Esmeralda que Perla não tem nenhum problema neurológico, mas ficou muito traumatizada com o que aconteceu com sua família, ou seja, quando ele foi para a cadeia e sequestraram a filha do casal. Silencioso diz que a única coisa que se pode fazer agora é esperar que ela recobre a memória ou nunca recobre. Mercedes interrompe a conversa e diz que é uma ligação de Paulo. Do outro lado da cidade, o rala e rola entre Inês e Garibaldo termina. Ela está cheia de planos para um futuro junto com o namorado, vivendo num mundo cor-de-rosa. O rapaz dá um banho de água fria na garota, mas ela que mudar de ramo e começar a fazer sequestros. Paulo e Esmeralda finalmente se encontram no local de sempre depois do bafão da outra noite. O rapaz conta sobre a situação de seu pai e que a família está muito abalada, explicando que até Virgínia anda alterada. Paulo comenta sobre o processo e Esmeralda revela que já sabia. Novamente os dois discutem e Gata grita que não concorda com este ódio, mas o rapaz implora para que ela ajude sua família, pois é a única que pode chegar no coração de Silencioso.